O influenciador Felipe Neto expôs o empresário e apresentador Marcelo de Carvalho nas redes sociais, criticando publicações e posicionamentos do dono da Rede TV. Em tom contundente, Felipe escreveu: "Vejam quem é esse sujeito", destacando postagens apontadas como racistas e xenofóbicas feitas por Marcelo. O embate gerou grande repercussão nas redes, com internautas comentando o conflito entre os dois. O humorista Paulo Vieira também comentou e trouxe um olhar importante. Quem vai explicar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Eu já sei do que se trata, mas explica aí pro pessoal. Pois é, Sofia, a gente já conhece o histórico da Rede TV, a gente sabe que é um histórico complicado, e quando a gente imagina que já viu de absolutamente tudo nessa vida, tem alguma coisa que sempre surpreende. E aí, dito isso, vamos ver a publicação do Felipe Neto para entender o que foi que publicou uma pessoa aí que quem é essa pessoa, né? Ele é um sócio fundador e vice-presidente da Rede TV. É só isso a função do Marcelo de Carvalho, até esqueci o nome dele, do Marcelo de Carvalho. Vou te pedir para colocar na tela a publicação do Felipe Neto, porque o Marcelo de Carvalho deu a seguinte declaração. Vou te pedir para mostrar um pouquinho abaixo o texto. Olha o que ele falou. O irmão de meu filho mais velho acaba de ser assaltado em Barcelona. Obviamente, um sujeito de aparência africana, dos milhões que a Europa deixou entrar, deu uma trombada nele, arrancou o celular e saiu correndo. Ao invés de salvar os muçulmanos africanos, vão acabar com a Europa. Eu não vou nem dar opinião. Aparência africana. Ele realmente achou que, se eu disser aparência africana ao invés de negro, as pessoas não vão perceber que eu sou racista? Porque essa fala é racista. Eu não estou dizendo que o Marcelo de Carvalho é racista. Quem vai dizer isso é o juiz em um tribunal, né? Não estou imputando nenhum crime, ouviram advogados do senhor Marcelo de Carvalho. Mas que o discurso dele é racista? É. Sofia, não tem como esse discurso não ser considerado tanto racista quanto xenófobo, e é justamente esse o ponto, né? Porque com essa publicação, e aí vou te pedir só para subir um pouquinho, porque o Felipe Neto coloca, é muito importante que todos vejam quem é esse sujeito. Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, ele realmente tweetou isso, não é fake, não é tirado do contexto, ele postou isso. Ainda se fosse retirado de um contexto específico, qual é o contexto específico que uma pessoa diria que uma pessoa de aparência africana, obviamente, claro que não poderia ter sido uma pessoa branca, uma pessoa nativa ali do país, que não tivesse nenhuma ascendência africana, teria que ser uma pessoa, nesse caso, uma pessoa negra, que cometeu esse crime, e essa pessoa negra que veio, logicamente, do continente africano, porque tem que colocar os imigrantes como as pessoas que causam problemas no mundo inteiro. E aí ele ainda finaliza, ao invés de salvar os muçulmanos africanos, vão acabar com a Europa. Difícil, Sofia, bastante difícil. Não é à toa que muita gente, inclusive a gente, né, como mídia, ignora os conflitos que acontecem no continente africano, porque existe uma ideia, uma mística de que é tudo, todas as pessoas, né, precisam, né, todo o continente africano pode acabar, pode extinguir e ninguém faz absolutamente nada, inclusive entender os conflitos que acontecem. Infelizmente, dito isso, o Felipe Neto não foi a única pessoa que falou sobre sobre esse posicionamento do Marcelo. Vou te pedir para colocar o Paulo Vieira, porque o Paulo Vieira ele traz um olhar que é bem importante, Sofia. Porque quando a gente fala sobre uma figura cometendo racismo, né, tendo uma fala racista, a gente pensa, poxa, ok, essa pessoa cometeu um crime ou vai ser julgada por um crime, essa pessoa vai ouvir ali o judiciário, etc. e tal.
é um sujeito. Mas quando a gente vê isso de um dono de emissora, uma TV aberta, uma TV que vai falar com milhares de pessoas, nesse caso milhões de pessoas, é um pouco mais complicado. E aí o Paulo Vieira fala exatamente o seguinte: eu estou desde ontem pensando nisso aqui. Você tem noção que esse cara tem uma televisão? Você tem noção que televisão é uma concessão pública? Ele escolhe o conteúdo que milhares de pessoas vão assistir. Eu estou desde ontem pensando nisso aqui. E é exatamente esse o principal ponto, porque as pessoas ignoram que essas pessoas elas têm poder de escolha, que elas têm um poder de comunicação, elas têm influência imensa, que essas pessoas, inclusive, têm poder de contratação, decidem quem vai ser contratado e quem não vai ser contratado, que essas pessoas moldam, de alguma forma, o imaginário popular. É isso, elas moldam o imaginário da população. E uma pessoa com uma frase dessa, escolhendo o conteúdo, escolhendo o imaginário popular, você já imagina um desastre, e o desastre não é só ter um programa como TV Fama, é muito pior. E aí, Sofia, lógico, né, que a Rede TV se posicionou. Vou te pedir, por gentileza, para colocar a matéria da revista Veja. Tem outras matérias por aí, inclusive da UOL também, que está muito legal, sobre o posicionamento da Rede TV, mas o que a Rede TV fala, e aí eu vou te pedir para parar um pouquinho nessa Gente, foto. o que é essa foto? O cara se acha um samurai. Gente, vocês podem depois coloquem aqui o que é que vocês acharam dessa foto. Eu adorei, gente, eu adorei. Enfim, né, a Rede TV manifestou em relação ao que aconteceu, dizendo que, deixa eu pegar aqui o trecho, gente, perdi o trecho. A Rede TV informa que a publicação realizada em perfis pessoais não representa um posicionamento da emissora. Gente, o Marcelo, ele não é só um apresentador, tá? Ele é um dos criadores da Rede TV, sócio e vice-presidente da emissora. Então, não é um negócio assim pessoal. Mas a emissora teve a coragem, né, através da assessoria de imprensa, de comunicar exatamente isso. A Rede TV informa que publicações realizadas em perfis pessoais não representam posicionamento da emissora. E, lógico, né, fica por isso mesmo que vai demitir o dono. Ai, Sofia, eu tô dando risada, mas é de nervoso, né? Porque tem muita coisa que a gente pensa, mas não pode falar. Lógico, também que depois de toda a repercussão que esse caso teve, a postagem foi deletada, né? O Marcelo de Carvalho, ele apagou a publicação, o que não quer dizer nada, né? E se estafuxar mais coisas certamente devem aparecer, porque é uma publicação ali que foi feita em rede social sem o menor pudor e ele sabe o que ele está falando, ele sabia o que ele está falando. Uma coisa que a Sofia traz que é fantástica é o seguinte: para não chamar a pessoa de negra, ele fala que, obviamente, a aparência é de africana, de uma pessoa africana, inclusive ignorando, né, que o Elon Musk, por exemplo, é africano. Exato, eu tava esperando para fazer exatamente esse comentário. Gente, África é um continente. É um continente extremamente diverso. Aliás, a diversidade no continente africano é a maior do mundo. Você vai falar e pode perguntar para qualquer geneticista. Nenhum outro continente tem uma diversidade genética tão grande quanto o continente africano. Na África, você vai achar sim das pessoas negras, mas vai achar também os árabes e vai achar os brancos, descendentes dos colonizadores que foram para lá. Elon Musk é africano. Ele é sul-africano. Enfim. Dai, assim, é uma coisa incrível. E o que eu acho mais engraçado é que essa gente sempre coloca como se a Europa estivesse fazendo um grande favor ao deixar essa gente pobre, feia, violenta entrar. Gente, os países europeus precisam de imigrantes. Precisam de imigrantes.
O continente europeu é um continente que está envelhecendo e que está com a população diminuindo. Se não tiver entrando imigrante, o continente entra num colapso demográfico. Além disso, dentro de um sisteminha chamado capitalismo, você, para conseguir continuar aumentando as margens de lucro, você precisa de mão de obra barata, mão de obra que precisa explorar alguém. Enquanto aqui no Brasil, a gente acaba, em boa parte do sul global, a gente acaba explorando parcelas da nossa própria população, como a população negra, pobre. No continente europeu, os europeus não exploram mais a si mesmo. O que eles fazem? Eles exploram imigrantes. Você vai ver todos aqueles trabalhos que são perigosos demais, que são desagradáveis demais, que pagam muito pouco, são sempre feitos por imigrantes. Eu digo porque eu conheço Portugal. Você vai olhar lá quem que tá fazendo os trabalhos que os europeus não querem fazer. São os brasileiros, são os indianos, são os timorenses, sabe? São os nepaleses. E daí, e se você tira todo esse pessoal de lá, já era. A economia do país entra em colapso. E isso eu tô falando de Portugal, mas vale para praticamente todos os países no norte global. Então eles estão meio que cuspindo no prato que eles mesmos estão comendo, porque eles não estão fazendo nenhum favor deixando os imigrantes entrar. Dito isso, é perfeitamente compreensível por que desse discurso existir, Dai. Primeiro lugar, porque se você mantém essas pessoas na ilegalidade, fica mais fácil explorá-las. Então você faz de tudo para ameaçar o máximo possível os imigrantes, a ponto de eles estarem sempre a um passo da deportação, porque daí você pode explorar eles lindamente e eles não têm a quem recorrer, não têm a quem pedir socorro, porque eles estão lá ilegalmente. E em segundo lugar, porque daí tira o foco dos verdadeiros causadores dos problemas. Quem que está causando o problema nesses países? São os imigrantes? Não. É o capitalismo, é o neoliberalismo. Mas como você não pode culpar as elites econômicas, você bota a culpa no imigrante. É bode expiatório. Enfim, é isso. Falei demais. Sofia, é exatamente isso. Inclusive, só para a gente finalizar, o Marcelo, ele publicou outra sequência de twitters lá, dizendo que ele tentando falar sobre a verdade, sobre a crise migratória da Europa. Não justifica. Nenhuma fala vai justificar, porque o que Sofia falou é exatamente isso. O problema é o capitalismo e não um imigrante. E aí o Marcelo tentou dizer assim, mas poderia ter sido, foi uma pessoa, né, um africano, de aparência africana, mas poderia ter sido outra, poderia ter sido até um viking. Só piora, Sofia. Só Ai, meu piora. Deus. Pelo amor. Pois é, enfim, né? Só piora. Só um detalhe que houve representação contra esta pessoa, o Marcelo, no Ministério Público. Algumas pessoas já disseram que fizeram essa representação. Cabe agora ao Ministério Público acatar ou não a denúncia, que é assim que se faz, né? Infelizmente, tem todo um processo. E aí eu espero que a briga eu adoro briga de rico, rinha de rico, adoro, sabe? Eu espero que o jurídico do Felipe Neto faça também uma representação e vão para cima, gente, porque é isso. O mínimo que a gente espera é que essa pessoa ela compreenda que racismo no Brasil é crime e essa frase não tem como ter sido tirada de contexto. Ela tem um cunho racial, um cunho de xenofobia, ela é criminosa, a frase. Mais uma vez, como a Sofia falou, a gente vai esperar a interpretação aí do Ministério Público. É isso. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias.